galera, como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna e eu tenho esse canal com a minha irmã Camila, e aqui a gente conta sobre a nossa vida, sobre viagens e intercâmbios. Alguns meses atrás eu fiz uma viagem com a minha mãe pro Uruguai, a gente visitou várias cidades da costa uruguaia e a gente amou muito, eu já falei isso em vários outros vídeos. E esse é o último vídeo que eu vou fazer da série de vídeos que eu fiz do Uruguai, falando sobre as últimas duas cidades, que foi Montevidéu e Colônia de Sacramento. Como eu citei no vídeo anterior, não tem ônibus direto de Punta del Este até Colônia de Sacramento, então a gente teve que pegar dois ônibus diferentes, um de Punta del Este até Montevidéu e outro de Montevidéu até Colônia de Sacramento. Foi uma viagem quase do dia inteiro, a gente ficou várias horas dentro do ônibus, mas os ônibus são bem tranquilos, bem confortáveis, a gente não teve problema nenhum com os ônibus lá. E quando a gente chegou na rodoviária, a gente foi andando até nosso hostel. Chegamos em Colônia, as mochileiras. Eu tava falando, acho que eu falei isso em Punta del Este já, quando eu tô de mochila eu quero estar de mala, quando eu tô de mala eu quero estar de mochila. Tem as vantagens e desvantagens de cada um. O pior problema da mochila é que você tem que carregar a mochila nas costas, né? Então tem um peso aí nas costas. Aí você tiver que caminhar muito, é ruim. Por outro lado, se você estiver em um caminho irregular, como esse também, ou então tiver estrada de areia, como é o caso de muitos lugares aqui, aí o melhor é a mochila mesmo. A gente tem essa mochila da Decathlon que a gente comprou ano passado. Ela é muito boa. Eu gosto bastante, já tem um vídeo aqui no canal que eu falo pra vocês por que eu gostei tanto dessa mochila. Eu já tive outra da Decathlon, mas não era a melhor de todas. Essa que eu tenho agora, ela é muito, muito boa mesmo. Vou deixar o vídeo linkado aí pra vocês verem. Agora estamos caminhando aqui em Colônia de Sacramento, que falam que é lindo, os melhores lugares. Não dá pra ver ainda que é lindo, mas tudo certo. A gente ficou num hostel bem conhecido pela América Latina, que chama El Viajero. É um hostel simples, mas bem bonito, bem limpo. Eu e minha mãe, a gente gostou bastante do lugar e da localização também. É bem perto do centro da parte turística, mas também bem perto da rodoviária. E pra quem não sabe, Colônia de Sacramento é uma cidade do Uruguai que tem bastante influência não só da Espanha, mas também de Portugal. Então você consegue ver lá os azulejos portugueses, construções, até mesmo as ruas são bem parecidas com algumas coisas que a gente tem no Brasil, daquelas ruas de pedra. Dá pra ver bastante que os portugueses passaram por lá. A cidade, além de histórica, é muito bonita, muito fofa. Eu e minha mãe, a gente adorou passear por lá. Em um dia você consegue ver basicamente tudo lá do centro histórico. E outra coisa também bem legal de lá, que eu gostei bastante, são os restaurantes, os barzinhos. São todos muito fofos e muito charmosos, assim, sabe? Nas outras cidades, os turistas eram ou brasileiros ou pessoas que falavam espanhol, mas em Colônia de Sacramento você podia ver já bastante pessoas falando outros idiomas diferentes, principalmente inglês, francês e alemão. Tinha muita gente falando inglês, principalmente inglês americano, e eu fiquei bastante impressionada porque do resto do Uruguai eu não tinha visto outros turistas de outros lugares, e acho que Colônia de Sacramento foi uma das cidades que realmente caiu no gosto do povo de outros países. Eu não sabia que era tão conhecida assim em outros lugares que falam esses idiomas, mas aparentemente sim, é bem conhecido. Bastante gente também sai de Buenos Aires e vai até Colônia de Sacramento, passa uma noite lá ou 2 noites pra visitar também. Então aproveita a viagem da Argentina pra conhecer o Uruguai, já que tem um ferry bem rápido entre as duas cidades. Ali tem uma ilha que a gente viu que chama Isla de San Gabriel. Tem um farol logo do lado, que é aquele montinho, um barquinho. E aí, ali na frente já deveria ser Buenos Aires. Não dá pra ver nada, né? Mas supostamente é ali. Tem lá. Fica pertinho. Normalmente tem uns barcos. 2 horas você tá lá. E no geral eu gostei muito da cidade, eu acho que vale muito a pena visitar, vale muito a pena colocar no roteiro, apesar de ser um pouco fora do roteiro que eu tinha feito de praias e de costa, né? Um detalhe lá é que as coisas são um pouco mais caras também, assim como Punta del Este, assim como Cabo Polônio, eu achei lá um pouco elevado, principalmente o hotel. E foi por isso que a gente ficou até num quarto compartilhado com mais 2 pessoas. E aí sempre é aquela questão do barato que sai caro. Eu e a minha mãe, a gente tava na paz, só nós 2 juntas. E depois a gente teve que lidar com mais outros viajantes. E ainda naquela cidade com viajantes da Europa, que como eu falei, eu sempre tenho um choque cultural muito grande. Eu, sinceramente, não quero ser maldosa, eu não quero falar mal deles, mas nosso conceito de educação é muito diferente do deles. E eu sei, tenho plena consciência que educação é subjetivo, uma coisa que é super mal educada pra mim, pra eles não é, e vice-versa. Tenho certeza que tem várias coisas que eu faço que deve irritar muito os europeus, mas tem algumas coisas que realmente me custou muito entender, que eu mais sofri quando eu tava morando nos outros lugares e outros países fora do Brasil, porque não são todos os lugares que
as pessoas pensam nos outros, né? Tem vários países que é você em primeiro lugar e depois o resto, depois o mundo inteiro. Aliás, eu não acho isso tão ruim assim. Eu aprendi bastante com eles quando eu tava morando fora. Aprendi sim a me colocar mais em primeiro lugar. Às vezes não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural, mas eu faço isso bastante. E às vezes eu fico me questionando se eu tô sendo egoísta, se eu tô sendo mal educada. Mas não foi uma coisa que eu aprendi com a minha família, não foi uma coisa que eu aprendi no Brasil. Então, talvez por isso me incomoda tanto algumas coisas que são bem pequenas, que talvez pra outras pessoas não tem problema. Como, por exemplo, não pedir licença. Parece que não existe a palavra licença no vocabulário de algumas pessoas. De simplesmente perguntar algumas coisas de posso ligar a luz, posso ligar o ar-condicionado, posso fechar a janela. São pequenas coisas que mostram que você se importa com outra pessoa. Provavelmente a pessoa vai falar sim, tudo bem, tudo certo, mas você simplesmente chegar e fazer, isso me incomoda bastante, porque eu não faço isso, eu não faria isso, eu sempre pergunto pras pessoas. E ver outros viajantes em quarto compartilhado simplesmente fazendo o que dá na telha e sem pensar nos outros, isso me incomoda bastante. Principalmente quando eu tô viajando com minha mãe, que já tem mais de 50 anos, então eu acho que tem algumas coisas que devem incomodar ela, né? E sinceramente, tudo bem, eu acho que choque cultural é uma coisa normal, mas depois de tantos dias só conhecendo uruguaios que foram super simpáticos e educados, como eu já falei várias vezes, lidar com isso no quarto, eu já fiquei tipo, ai meu Deus, eu não tava sentindo falta dessas coisas, sabe? Eu sei que parece uma reclamação boba, pequena, e eu tento não falar sobre, mas sempre vem algum gringo pra... Eu tento não falar sobre, mas acontece tantas vezes, daí eu quero trazer pra cá porque chega até a ser engraçado. E na nossa segunda noite a gente conheceu duas norueguesas, elas tinham, sei lá, 60, 70 anos e foi a pior noite minha do Uruguai, gente. As duas roncavam demais da conta, mas era demais da conta. Eu odeio barulho de ronco, me incomoda muito, me incomoda mais do que não pedir licença. E juro, foi insuportável dormir aquela noite lá. Insuportável ao nível que eu quase saí do quarto porque eu não aguentava mais. Eu falei, eu vou procurar um sofá pra dormir. Eu acho que eu vou lá embaixo. Eu não sei o que eu faço. E as duas roncavam, parecia uma sinfonia. E nesses momentos que eu prometo a mim mesma nunca mais ficar em quarto compartilhado pra eu não precisar fazer essas reclamações idiotas, pra eu não precisar ficar falando isso. Mas meu coração capricorniano sempre me coloca em quarto compartilhado quando eu vejo que tá muito caro, quando eu vejo que a diferença de preço é muita coisa. Mas nada compra sua paz. Principalmente a paz do seu sono. Eu tô brincando, obviamente, mas essa foi uma das coisas que aconteceram lá em Colônia do Sacramento. E depois de Colônia do Sacramento a gente foi pra Montevidéu. Quando a gente tava indo pra Montevidéu, começou a chover muito e não parava mais. E a minha mãe, a gente teve que pegar um táxi pra ir até a rodoviária. Era uma distância mínima, mas a gente pegou o táxi. E chegando lá, a gente pegou o nosso ônibus pra Montevidéu. A viagem novamente foi super tranquila. Eu e minha mãe, a gente chegou na rodoviária lá de Montevidéu, que é bem grande. Quando a gente passou pra ir pra lá de Punta del Oeste, a rodoviária tava vazia. Eu não sei se foi por causa do horário, eu não sei se foi por causa do dia da semana, mas quando a gente chegou em Montevidéu, eu acho que era segunda-feira e tava muito lotado a rodoviária dessa segunda vez que a gente foi. E chegando lá, eu falei pra minha mãe que eu queria pegar um ônibus pra poder falar aqui no canal como funcionava, se era fácil, se era tranquilo, e foi super tranquilo, um pouco difícil de pegar ônibus com mochilão, mas nada impossível, obviamente. E depois de pouco tempo a gente já chegou no centro da cidade, o nosso hostel era lá. Dessa vez a gente pegou um quarto privado. Esse é o nosso quarto pro último dia. É num hostel, mas sempre no hostel. Aliás, não sempre, mas algumas vezes eles têm quarto separado. Graças a Deus. E eu tenho que falar que o hostel era muito bom, muito limpo. Eu gostei bastante do quarto, era perfeito pra duas pessoas. Mas infelizmente eu acho que a gente escolheu o bairro errado. Apesar do centro ser o centro histórico e ser bonitinho e tudo, é um centro de uma cidade grande do Uruguai. Então, obviamente, você não se sente tão segura assim. Nada comparado com São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades maiores que eu já fui, inclusive Paris, por exemplo. Mas você já vê que não é aquela vibe de cidadezinha pequena, de nossa, posso andar aqui com as minhas coisas. Eu já comecei a segurar minha bolsa mais forte. Enfim, você já sabe o que eu tô falando, né? Cidade grande realmente tem uma vibe mais de insegurança e de pessoas andando e falando e olhando pra você. Então você já sente que tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas nada aconteceu com a gente. Eu, na verdade, tava andando lá me sentindo bastante segura, mas algumas pessoas sim falaram pra gente, pessoas locais, que era pra tomar um pouco mais de cuidado com o celular, com a bolsa, que não era pra ficar na esquina ali como se você fosse perdida. A gente é perdida, né? Mas não pra deixar tão claro isso, porque não era tão seguro
seguro assim. Mas eu e minha mãe, a gente pegou o ônibus pra ir pra região mais bonita, que chamava Pocitos, que é onde tem também a praia. Na verdade, também é estilo aquelas praias que eu falei, igual de Punta del Este, é banhada pelo Rio da Prata. Então não é bem uma praia, mas tem vibe de praia. Então, inclusive, as pessoas locais chamam de praia. E é uma região bem mais tranquila, bem mais bonita. Me deu uma vibe meio de Estados Unidos, Los Angeles, não sei. Era tudo muito bonito, calçadão. E a galera, de novo, fazendo exercício físico, passeando com cachorro. Então parecia uma zona turística, mas também meio residencial. Eu e minha mãe, a gente aproveitou que tava lá pra ir no shopping, fazer umas compras também. E a gente ficou caminhando pela cidade, aproveitando os restaurantes, que eram muito gostosos também, aproveitando o lugar. E caminhando mesmo, a gente não ficou fazendo checklist de tem que visitar isso, aquilo. A gente tava aproveitando os últimos dias e se preparando pra voltar pro Brasil. Na próxima vez, talvez eu fique nessa região de Pocitos ou em outra região que não seja o centro. Mas lá, pelo menos, a gente foi num bar muito gostoso no último dia, nossa despedida. Foi a melhor comida do Uruguai, pra mim, pelo menos. Eu amei o bar barra restaurante que tava lá. A gente também tomou cerveja artesanal, IPA, então foi perfeito. Último dia, maravilhoso. Essa sou eu, que às vezes apareço atrás da câmera. Minha mãe. Eu adoro barzinho assim de rua. E tava lotadinho, né, mãe? Bastante gente bebendo, que é um bar, mas também um restaurante. Aí a gente vai provar o que aqui eles chamam de chivito, que é como se fosse um lanche. E também eles têm boniato, que eu já comi em vários outros países, acho que no México tem bastante também, que é batata doce. Amarela, laranja. Eu falei pra mãe que eu tava muito feliz de ter ido pra lá porque a gente tinha pensado em ficar a última noite no hotel mesmo, mas a gente resolveu caminhar um pouco, a gente caminhou 10 minutos até esse bar. Esse bar tinha bastante gente falando inglês, mas também tinha bastante gente local, dava pra ver que a galera era uruguaia mesmo. Eu achei perfeito, amei. Novamente vou deixar a dica desse bar pra vocês, eu recomendo 100%. E bom, é isso que eu queria falar pra vocês sobre o Uruguai. Foi uma série de vídeos que eu contei pra vocês aqui no meu quarto, e na verdade alguns vídeos eu fiz durante a viagem, eu tava no quarto de hotel ainda, mas eu não queria fazer estilo vlog, completamente vlog, queria fazer um pouco sentada contando, e aí colocava um pouco dos vídeos pra vocês visualizarem bastante o que tava acontecendo. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato. Eu gostei muito de fazer porque depois você consegue falar coisas que você esquece, às vezes lá na hora tem tanta coisa acontecendo quando você tá viajando que às vezes você esquece de alguns detalhes, mas depois que você senta pra fazer esse vídeo, acaba que você lembra de outras coisas importantes também. Talvez eu faça um vídeo de perguntas e respostas do Uruguai pra vocês. Se vocês quiserem deixar perguntas aí embaixo nos comentários pra eu responder no próximo vídeo, no próximo e último vídeo sobre o Uruguai, fiquem à vontade. Eu sei que bastante gente tem perguntas sobre os preços, mas eu não queria falar sobre isso nesse vídeo aqui, porque eu queria focar só nas últimas duas cidades. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, ManchaBR. Fico por aqui, um beijo pra vocês, tchau, tchau! Hoje eu e minha mãe, a gente tá indo em Colônia do Sacramento, é uma das últimas cidades que a gente vai visitar aqui no Uruguai. Eu particularmente amei essa cidade, porque eu gosto de cidade fofinha, histórica, igual essa aqui. E você, mãe, o que você achou de Colônia do Sacramento? Também gostei. Olha lá, Eu moraria aqui. todo mundo, a gente moraria em todas as cidades que a gente vai, a gente fala que moraria. A gente ia vender várias coisinhas aqui também. Com certeza. Aliás, gente, vocês também têm esse negócio de vocês chegarem na viagem e falar, eu moraria aqui, eu ficaria aqui. Eu, como morei em vários lugares e quero morar em vários lugares, eu sempre falo, eu moraria um mês aqui, não minha vida inteira. Eu faço isso pra todos os lugares, gosto muito e já quero ficar. Aí, ó, se vocês daqui uns anos me verem em Montevidéu, eu estarei morando aqui, ó.